turma! E aí, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como passou o feriado, né? Semana passada não tivemos aula porque foi feriado, né? Dia 7 de setembro, mas hoje nós voltamos, né? E voltamos com tudo. Então, o nosso conteúdo hoje é sobre fração, ok? Então, vem comigo aqui no slide. Conversão de fração imprópria em fração mista. Para transformar uma fração imprópria em uma mista, basta dividir a fração pelo denominador, sendo que a parte inteira será o quociente, o resto será o numerador e o divisor será o denominador. Exemplo, considere a fração imprópria. Vocês estão lembrados na aula passada que eu disse para vocês o que é a fração imprópria? Hein? Onde o numerador é maior do que o denominador. Então, isso nós chamamos de fração imprópria. Mas agora, nessa minha fração imprópria aqui, que eu tenho 21 sobre 5, o que é que nós vamos fazer? Vamos transformar ela em uma fração mista, tá certo? Então, vamos lá. Veja só. Na nossa segunda aula, eu disse a vocês o seguinte. Toda fração é uma divisão, não é isso? Então, agora nós vamos dividir essa fração imprópria e transformar ela em mista, tá? Então, o que foi que aconteceu? A minha fração imprópria aqui, 21 sobre 5, onde nós já sabemos que toda fração imprópria é o quê? O meu numerador é maior do que o meu denominador, certo? Então, vamos lá. Ó. Aí eu dividi, ó, 21 dividido para 5, né? Isso é uma divisão simples, ó. Então, aqui eu tenho o meu 21 é o meu dividendo, 5 o meu divisor, 4 o meu quociente e 1 o meu resto. Foi uma divisão simples, ou seja, 21 dividido para 5 é quanto? 4. 4 vezes 5, 20. Para 21 falta quanto? 1. Ou seja, sobrou o quê? O meu resto. Não é isso? Então, vê só. Dessa forma, foca aqui. Dessa forma, o quociente 4 vira parte inteira. O resto, 1. O numerador e o divisor 5 será o denominador. Assim, temos a fração mista. Ou seja, ó, aquela minha fração imprópria, eu agora tenho a minha fração o quê? Mista, tá certo? Ó, o 4, que foi o meu quociente, virou quem? O meu número inteiro, tá? O 1 foi quem? O meu resto. E a minha base, que é aqui o meu denominador, foi quem? O meu divisor. Então, aqui eu tenho quem? Eu tenho 4, 1 quinto. 4 inteiros, 1 quinto. Ok? E o que também nós vamos fazer agora é o seguinte. Eu encontrei a minha fração mista. E se eu perguntar a vocês o inverso da fração mista, eu transformar em uma fração imprópria? O que é que nós vamos fazer? O contrário, não é isso? Então, vamos lá. Ó. Para fazer o processo inverso, isto é, transformar a fração mista em uma imprópria, basta conservar o denominador e depois multiplicá-lo pela parte inteira e somar com o numerador. Exemplo, considere a fração mista do exemplo anterior. Vamos usar a mesma fração mista, tá certo? Ó, vamos ver aqui. Vamos transformá-la de volta para 21 sobre 5, ou seja, eu quero de volta a minha fração imprópria, tá? Dessa forma, conservamos o denominador. Multiplicamos o denominador 5 por 4 e depois somamos com o numerador 1. Veja, toda vez que eu tiver uma fração mista, eu sempre vou ter que conservar a minha base, tá certo? Que a minha base nós chamamos ela de denominador. Ok? Ó. Então, aqui eu tenho a minha fração mista, não é isso? Ó. A minha base, repete-se a base, ou seja, repete o denominador. Ó. E aqui eu vou fazer o quê? Multiplica e soma, ou seja, 5 vezes 4, 20. 20 mais 1, 21. Coloquei aqui separado para vocês entenderem melhor. Ó. 5 vezes 4 mais 1. 5 vezes 4, 20. Mais 1, 21. 21 sobre 5. Ou seja, agora aqui eu tenho a minha fração imprópria, não é isso? E a minha fração mista. Então, toda vez que acontecer uma fração mista para você resolver,
você sempre vai fazer o quê? Vai repetir a base, ou seja, repete o denominador, conserva o denominador e multiplica e soma, ok? Ó, repete a base, ou seja, repete o denominador, conserva ele, multiplica e soma. Não é simples? Então vamos lá para o próximo. Agora nós vamos comparar as frações. Ó, comparação de frações é uma forma de analisar qual delas representa a maior quantidade ou a parte de um todo. Existem duas formas de comparações de frações, tá certo? Então, a primeira parte que eu vou explicar a vocês é a de denominadores iguais. Se os denominadores forem iguais, basta analisar o numerador. Então, vê só. Toda vez que vir uma questão de fração que pedir para você comparar a fração, ou seja, você saber, eu vou te dar duas frações. Você vai me dizer qual é a maior, tá certo? Então, basta você, o primeiro passo é você olhar os denominadores, tá certo? Se eles forem iguais, você só vai apenas agora observar o numerador, ok? Ó. Exemplo 1. Eu tenho aqui o seguinte. Considere as frações 3/5 e 1/5. Os denominadores são iguais. Então, vamos analisar somente os numeradores. Então, como 3 é maior que 1, então assim. Ele deu duas frações, não foi isso? Então, aqui eu tenho, ó, 3 sobre 5 e tenho 1 sobre 5, ok? O que é que nós primeiro vamos observar o seguinte. As minhas bases aqui são o quê? Iguais, não é isso? Então, toda vez que a base for igual, os denominadores forem iguais, nós só vamos observar quem? Os numeradores, não é isso? Então, aqui eu tenho 5 e 5. São iguais, não é isso? Pronto. Qual o próximo passo? Olhar o numerador. Aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 1. Então, quem é maior? 3 ou 1? O 3, não é isso? Então, isso implica dizer o quê? Que a minha fração 3 sobre 5 é maior do que 1/5. Ok? Então, ó, preste bastante atenção no seguinte. Toda vez que for comparação de fração, você vai me dizer, tem lá no enunciado o seguinte, me mostre, usando o sinal maior que e menor que, indique quais as frações são maior. Não é isso? Então, sempre vou dar o quê? Duas frações e você vai dizer qual fração é maior ou qual a fração é menor que. Então, aqui nesse caso, eu tenho 3/5 e 1/5. O primeiro passo, quando as bases forem iguais, ou seja, quando os denominadores forem iguais, são iguais, pronto. Agora, então, eu só vou olhar o numerador e comparar. Quem é maior? Nesse caso aqui, eu tenho 3 e 1. Aí você vai observar, quem é maior? 3 ou 1? Então, nesse caso, quem é maior? 3. Lógico, né? 3 é maior que 1. Então, ó, isso implica dizer o quê? Que minha fração 3 sobre 5 é maior do que 1 sobre 5. Ok? Certinho? Então, vamos para o nosso próximo exemplo. Eita, e agora, quando os denominadores forem diferentes, tá? Simples também, tá? A matemática é fácil demais, tá certo? Só prestar atenção que vocês vão ficar tudo fera. Vem cá. Denominadores diferentes. Se os denominadores forem diferentes, temos que utilizar uma regra básica, que faz com que as frações fiquem com denominadores iguais e possamos utilizar o primeiro caso. Pois bem, olha aí. O meu primeiro exemplo foi muito fácil, né? Já trouxe prontinho para vocês, não é isso? As bases iguais, os denominadores iguais, então só foi observar os numeradores, não foi? E quando for diferente? Quando as minhas bases, ou seja, quando os meus denominadores forem diferentes. O que é que a gente tem que fazer? Então, eu trouxe aqui para vocês. Tem que deixar ele como no exemplo anterior, ou seja, nós temos que deixar as bases iguais. Ok? Então, quando as bases ficarem iguais, ou seja, quando os denominadores ficarem iguais, nós vamos apenas usar os numeradores e ver quem é maior que, tá? Ó. Então, aqui no meu exemplo 2, para vocês eu tenho o seguinte. Considerem as frações 5 sobre 2 e 7 sobre 3.
Estas frações têm denominadores diferentes e não podemos utilizar o primeiro caso para transformá-la em frações. Com denominadores iguais, pegamos o denominador de uma fração e multiplicamos na outra. Então, o que é que vai acontecer agora? Então, nós vamos pegar o denominador, tá certo? Da próxima fração e vai multiplicar. Lembrando que toda vez que tiver esse processo de multiplicação, vocês vão ter que fazer o seguinte: o número que multiplica o numerador tem que multiplicar o denominador, tá certo? Então, nesse caso, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho 5 sobre 2 tem denominador 2 e 7 sobre 3 tem o denominador 3. Então, vamos lá. Ó. Então, vamos multiplicar 5 por 2 por 3 e vamos multiplicar 7 sobre 3 por 2, ok? Ó. Uma das frações que ele deu, no exemplo aqui, é quem? 7 sobre 3, não é isso? O meu próximo denominador da minha outra fração é quem? 5 sobre 2. Então, eu vou pegar o denominador da minha próxima fração, que é 2. Então, vou colocar aqui, ó. Lembrando que toda vez que tiver esse processo de multiplicação, o número que você multiplicar, o numerador, logo você vai ter que multiplicar o denominador. Tá certo? Ok? O número, como eu sempre costumo dizer a vocês em sala de aula, é o seguinte: o número que você multiplicar o número de cima, logo você vai ter que multiplicar o número de baixo. Tá certo? Eu não posso multiplicar o numerador por um número e multiplicar o denominador pelo outro. Nunca façam isso, tá certo? Então, ó, 7 sobre 3, eu peguei esse 2. Professora, de onde foi que veio esse 2? Esse 2 veio de 5 sobre 2, da minha outra fração, que ele quer que compare, ele quer saber quem é maior, tá certo? Ó, então aqui eu vou ter, ó, 7 vezes 2, 14, 3 vezes 2, 6. Agora eu tenho essa minha fração aqui, ó, 14 sobre 6, tá? Esquece essa e agora eu tenho essa aqui apenas, ó, 14 sobre 6. Guarda ela, já resolvi uma fração, não é isso? A minha próxima fração que ele quer, eu peguei 7 sobre 3, então agora eu vou pegar quem? 5 sobre 2, ó. Então, 5 sobre 2, vou multiplicar pelo denominador da outra fração, não é isso? Então, aqui eu tenho 5 sobre 2, a fração que ele quer que compare é quem? 7 sobre 3, então vou pegar aqui, ó, o meu denominador 3, ok? Então, eu coloquei aqui, ó, 5 sobre 2, vou multiplicar pelo denominador da outra fração, que ele quer que faça a comparação. Então, vamos lá. 5 vezes 3, 15. 2 vezes 3, 6. Agora, eu tenho duas frações, não é isso? Os dois resultados das minhas frações. Eu agora tenho a minha fração 14 sobre 6 e tenho a minha outra fração 15 sobre 6, ok? Então, vamos lá. Os dois resultados eu obtive 15 sobre 6 e 14 sobre 6. Agora eu posso resolver ela que nem aquele primeiro exemplo, não foi? Das minhas bases forem o quê? Iguais. Quando as minhas bases são iguais, ou seja, quando os meus denominadores são iguais, a gente faz o quê? Esqueço eles, não é isso? E vou comparar, ó, só aqui em cima, os meus numeradores, não é isso? Então, aqui eu pergunto a vocês o seguinte agora. Quem é maior? 15 ou 14? 15 é maior do que 14. Então, logo quer dizer que 15 sobre 6 é maior que 14 sobre 6. Ou seja, a minha fração aqui, ó, logo 5 sobre 2 é maior que 7 sobre 3, tá? Então, preste atenção. Cuidado, porque muitos alunos aí observam, aí diz assim, 7 sobre 3 é maior. Ou seja, porque vê o número maior, não é isso? Porque aqui, ó, vamos esquecer aqui. Vamos supor, 7 é maior que 5, né? E 3 é maior que 2. Muito aluno já vai ver assim, não. Se 7 é maior que 5 e 3 é maior que 2, logo, essa fração é maior, né? Mas, ou seja, não teve aula com a professora Carla, né? Mas agora vocês já sabem, ó. Nós temos que deixar o quê? Eles com as bases iguais, tá certo? Então, não cai nessa casca de banana, viu? Eu fiz o quê? Ó, lá, voltando no outro exemplo, fiz o quê? Peguei as duas frações que ele deu, não foi isso? Ó, 7 sobre 3, 5 sobre 2 e multipliquei cada um pelo seu denominador, não foi isso? 7 sobre 3, eu peguei o denominador de 5 sobre 2 e multipliquei, ó.
7 vezes 2, 14. 3 vezes 2, 6. Guardei o resultado, tá? 5 sobre 2, multipliquei pelo denominador de quem? De 7 sobre 3. Foi isso? Então, ó, 5 vezes 3, 15. 2 vezes 3, 6. Peguei os dois resultados. Agora que eu consegui deixar as minhas bases, ou seja, os meus denominadores iguais, não foi isso? Aí agora sim, eu posso resolver. Obtendo os dois resultados, ó, bases iguais, esqueço as bases, ó. Só olho os meus numeradores, 15 e 14. Quem é maior? 15 ou 14? Logo, o 15, né? Então, isso implica dizer que 15 sobre 6 é maior do que 14 sobre 6. Observando os resultados, agora eu posso resolver, ó. Então, 5 sobre 2 é maior que 7 sobre 3. Ok, turma? E aí? Tudo certinho, tá dando para entender, né? Muito fácil, não tá? Vocês são feras. Ó. E daqui a pouco tudo isso passa e vamos ter fé e acreditar que esse momento de pandemia está acabando. Esta é uma situação difícil para todos, mas juntos vamos superar essa fase. Então, ó, dizer o que aqui a vocês. Estou esperando ainda a tarefa da primeira aula, tá certo? Estão lembrados dos 2 exercícios que eu deixei para vocês? E vocês me mandarem o vídeo no meu e-mail, que vai passar aqui embaixo, ó, novamente para quem não fez e não enviou, ok? Então eu quero que vocês me enviem, quero a participação de vocês, sim. Qualquer dúvida vocês também podem passar aqui, ó, pelo e-mail da professora, tá certo? E a participação de todos vocês para a gente divulgar aqui nas redes sociais. Não esquece, tá? Espero vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Se cuidem e fiquem com Deus. Beijo, pessoal!